Seria os 74 mil dólares o final do nosso rally e daqui para frente a gente vai buscar a nossa terceira fase do bear market? É sobre isso que nós vamos falar na nossa análise de hoje. Afinal de contas, a gente teve uma excelente alta, só que nós estamos tendo um pullback. A nossa função nesse momento é analisar esse pullback, entender se ele está sendo saudável, caso seja, a gente deve aumentar as nossas posições, caso ele não seja, a gente deve estopar as nossas posições dentro do nosso preço de entrada, para que isso não gere prejuízo na nossa carteira. Mas eu vou te explicar como que vai ser toda a minha estratégia exatamente nesse momento no Bitcoin. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força do canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, olhando o price action do Bitcoin, a gente viu ele rompendo essa lateralização, tá? Um canal que nós tivemos aqui durante alguns dias, onde eu comentei muito com você que eu tinha interesse em comprar mais próximo da base desse canal e que eu estaria acumulando. E nós fizemos uma boa acumulação dentro da carteira Rumo ao Milhão. Não é à toa que essa acumulação fez com que a carteira Rumo ao Milhão ela entrasse em novo all-time high. Só que a gente está vendo que o preço subiu, chegou ali próximo da média de 200 períodos e ele está começando a rejeitar. Tudo bem, normal no curto prazo ele rejeitar, porque a gente chegou com a RSI ali também próximo de região de sobrecompra, ou seja, a gente pode ter sim um pullback acontecendo. O importante é que esse pullback ele seja saudável e não igual aconteceu aqui atrás. Olha só, se a gente analisar aqui atrás, a gente teve o mesmo padrão que nós estamos tendo nesse momento. Uma lateralização, uma congestão durante um longo período e a gente tem um rompimento para cima. Ou seja, o mercado nos indica que ele finalizou a sua acumulação e ele vai embora. Só que o problema é que esse rompimento aqui, ele acaba sendo falso e 80% dos rompimentos dentro do mercado cripto eles acabam sendo falsos. Não que a gente vá reverter para o outro lado, mas geralmente a gente rompe, devolve e depois vai buscar a próxima movimentação. Bom, se a gente olhar para esse momento aqui, a gente fez um rompimento e rejeitou. Veja que esse rompimento ele é sempre o final de uma lateralização também, aonde a gente acaba tendo uma grande pernada de baixa acontecendo. Esse daqui é o famoso up trust, ou seja, na região que nós estamos, a gente rompeu a lateralização. Aqui o mercado ou ele vai nos entregar a alta ou ele vai entrar na nossa terceira fase de bear market, que é a capitulação cíclica. E a gente precisa ser estratégico para ambos os cenários. Olha só, eu não tenho certeza absoluta para qual lado que o mercado vai. Se eu tivesse essa plena certeza, se eu conseguisse visualizar o futuro e ter uma certeza do que vai acontecer, meu caro, você pode ter certeza que eu não seria multimilionário, mas sim multibilionário ou trilionário há muito tempo. Só que eu não tenho toda essa certeza, eu trabalho sempre com probabilidades e estratégias. O fato é que na minha frente a gente tem duas informações. Uma é que a gente fez um rompimento e caso a gente tenha um pullback saudável acontecendo, eu vou aumentar a exposição. Outra é que a gente teve um rompimento acontecendo e caso esse pullback ele seja falso, caso esse rompimento ele seja falso e a gente não tenha o pullback, eu preciso estopar as minhas posições, eu preciso sair no 0 a 0 dentro dessas posições. Por quê? Eu não vou querer estar exposto em uma próxima pernada de baixa. Afinal de contas, a minha principal função antes de multiplicar o patrimônio é preservar o patrimônio, para que eu não perca o patrimônio. Tem muitas pessoas que acreditam, né, naquela ideia só invista aquilo que você pode perder. Olha só, eu não entrei em investimentos para poder perder dinheiro. Eu entrei em investimentos para fazer dinheiro, para multiplicar dinheiro. Isso significa que não, eu não aceito perder dinheiro dentro do mercado financeiro. Eu não invisto aquilo que eu aceito perder, não, eu invisto aquilo que eu aceito multiplicar. Isso daí, meu cara, é escassez total acreditar em só invista naquilo que você pode perder. Se você pensar dessa maneira, você sempre vai investir migalhas. E o que você irá colher é migalhas multiplicadas. Agora, se você honrar aquele dinheiro mesmo, você entrar com o seu patrimônio, pode ter certeza que você vai ter porradas ao longo desse processo. Mas você precisa respeitar esse dinheiro e aceitar que você não pode perder dinheiro nesse processo. Então, diante de um cenário como esse,
se a gente continuar com um pullback saudável, igual está acontecendo até esse presente momento, a gente está vendo que ainda não perdeu nenhum topo anterior, nós estamos vendo retrações saudáveis de Fibonacci ao longo dessa movimentação, inclusive nós estamos em 0,382 de Fibo, temos espaço até 0,618 de Fibo ali tranquilamente, ou seja, até os 67 mil dólares, mas tudo que acontecer abaixo dos 67 mil dólares, aqui para mim já não é mais pullback saudável. E é aqui sim eu vou querer sair no 0 a 0, preservar o patrimônio novamente da carteira rumo ao milhão, entender que eu abri uma posição, eu entrei aqui acreditando que a gente ia ter alta, só que o mercado não me entregou essa alta. Então, a gente precisa sair dessa posição, sendo totalmente estratégicos. Mas, novamente, até esse presente momento, o pullback ele ainda continua sendo saudável. Eu ainda tenho um viés de compra para essa movimentação de baixa que nós estamos tendo. Eu estou pronto e preparado para expor ainda mais a carteira rumo ao milhão, caso a gente continue de maneira saudável. Mas, novamente, do contrário, eu terei que sim estopar essas posições no 0 a 0 para não gerar prejuízo para os meus clientes. Por que eu preciso estopar essa posição? Porque lembrando, a gente teve uma movimentação de alta, mas nós continuamos em bear market profundo. Ainda estamos dentro dessa região de alto risco do Bitcoin. E essas regiões de alto risco do Bitcoin são as piores regiões para a gente ficar investido. E eu já te mostrei por várias e várias vezes. Se você simplesmente respeitar essas regiões vermelhas e se expor dentro dessas regiões verdes, você terá muito mais resultado do que aquela pessoa que fica holdando Bitcoin forever. E a prova disso é a própria matemática. Se a gente olha para 2015 e coloca duas pessoas com $1.000 cada uma e uma vai holdar para o resto da vida e a outra ela vai simplesmente vender quando nós chegarmos dentro dessa região vermelha e continuar vendido enquanto nós estivermos dentro dessa região vermelha, o resultado dessa pessoa que vender é a linha laranja. O resultado da pessoa que holdar é a linha azul. Nós estamos vendo 10 anos se passando, né? Muitas pessoas falam para você, compra Bitcoin e holda durante os próximos 10 anos que você estará no lucro. Sim, isso é uma verdade. Provavelmente você estará no lucro. Só que o que não te contam é como que será esses próximos 10 anos, como que será o seu emocional, como que você irá gerir tudo isso que vai acontecer ao longo desse processo. Porque olha só, se você investe $1.000 em 2015 e você não realiza ele em 2017, a gente está falando que você chega a transformar aqueles $1.000 em $53 mil e depois você vê aqueles $53 mil se transformando $11 mil em seguida. Ou seja, você ficou rico ali praticamente, depois você fica pobre logo em seguida, beleza? Você vai para o próximo ciclo, você faz lá $200 mil no ciclo de 2021, depois você vê aquilo se transformando em $54 mil mais uma vez, e aí depois você vai lá e faz $350 mil e agora você tem $200 mil, que é o mesmo que você tinha lá em 2021. Se você tiver estômago para aturar tudo isso daqui, tudo bem, vai lá, boa sorte, fica holdando nos próximos 10 anos. Agora, se você vender em todas as regiões de alto risco do Bitcoin, ficar fora, não ficar exposto durante os bear markets, a diferença que você vai ter de resultado é essa linha laranja que você está vendo aqui. Uma acumulação patrimonial, ou seja, você multiplica, preserva, multiplica, preserva, multiplica, preserva, enquanto tem pessoas amargurando ali, perdendo, saindo de lá dos $50 mil de patrimônio, voltando para os 10, você está simplesmente com o patrimônio preservado e protegido. Quando você olha uma janela de 10 anos pela frente, o cara que comprou e vendeu em todas as regiões vermelhas que nós temos aqui, ele tem um patrimônio de hoje de $1.083 mil. Enquanto o outro está brigando ainda pelos $200 mil. Isso significa que você teria 5 vezes mais resultado se você soubesse os momentos certos de vender, de preservar o seu patrimônio. Aquela pessoa que ficou holdando durante os 10 anos, sim, ela está no lucro, mas ela teve emocional desgastado. Ela ficou rica e ficou pobre durante 3 vezes ao longo desses 10 anos. E você sabe que, cara, vencer um bear market não é fácil. Ela teve que ver a FTX quebrando e nada acontecendo. A gente está considerando que durante esses 10 anos ela também não fez nenhuma cagada, não tomou nenhum hack, também não perdeu o acesso às suas wallets. Então é muito complexo só holdar, não movimentar o ativo também.
E quando a gente olha para o player que vendeu, distribuiu, cara, ele não passou aperto emocional, ele simplesmente liquidou suas posições, colocou seu dinheiro no bolso. Inclusive, na data de hoje, esse player aqui ele teria $1 milhão se o mercado for a zero. Ele não tá nem aí porque ele tá com o patrimônio dele preservado, protegido. E essa é a metodologia que eu utilizo dentro da carteira Rumo ao Milhão. Por isso que você vê que o gráfico da carteira Rumo ao Milhão, ele é bem similar a esse gráfico aqui, aonde multiplicamos e preservamos. A única coisa que eu faço é que eu adiciono operações manuais. Se você observar, a gente está em preservação patrimonial desde agosto de 2025. A carteira Rumo ao Milhão, desde agosto de 2025, ainda segue multiplicando o seu patrimônio, porque aqui eu faço um trade ao longo dentro dessas regiões vermelhas. Mas o fato é que, dentro dessas regiões vermelhas, a gente tem que tomar muito cuidado. E nós ainda estamos dentro dessa região vermelha de alto risco. Inclusive, se você não está dentro da carteira Rumo ao Milhão, você está deixando dinheiro na mesa. Para você entrar na carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Então, entendendo que nós estamos ainda dentro dessa região vermelha aqui, acho que eu falei região verde, mas dentro dessa região vermelha, a gente tem que estopar as nossas posições caso elas sejam necessárias. Lembrando, a capitulação cíclica, ela ainda não aconteceu. Um dos pontos que eu acho que haverá encapsulação ao longo desse ciclo é exatamente os ETFs. Olha só, muitas pessoas acreditam que a BlackRock está comprando Bitcoin para ela ou que a Fidelity está comprando Bitcoin para ela porque eles querem dominar o mundo, eles querem ter a maior quantidade de Bitcoin. Muitas pessoas acreditam que a Strategy está comprando Bitcoin para ela porque Michael Saylor teve uma visão de que a gente... Cara, simplesmente isso tudo é narrativa, entenda. Quem realmente está comprando ali via ETFs é o varejo. O que a Strategy está fazendo é querendo valorizar suas próprias ações e não querendo enriquecer com o Bitcoin. Michael Saylor, ele quer simplesmente enriquecer através das suas próprias ações. E quando a gente olha para os ETFs sabendo que o varejo é quem compra os ETFs, a gente sabe que para esses caras capitularem, é só a gente colocar eles em pressão. E a gente não viu eles capitulando ainda. Tem muita quantidade de Bitcoin na mão desses players aqui ainda. A gente está falando de 1 milhão de Bitcoin. Praticamente 1/3 do investidor ali de curto prazo que nós temos. Se a gente olhar para as movimentações de saída de Bitcoin, a gente vai ver que tivemos uma boa movimentação de saída acontecendo em março de 2025. Mesmo com essa grande queda que nós tivemos, a gente não viu grandes saídas assim. Ou seja, o varejo ainda não se assustou totalmente com a queda que nós tivemos. E eu acredito que a gente ainda vai ver esses caras capitulando. A gente teve uma boa movimentação acontecendo entre essa região dos 60 e dos 70 mil dólares, onde bastante supply foi concentrado. Isso daqui cheira levemente um início de capitulação. Aqui é uma região onde eu e Teles tomo decisões de entradas, porque eu acredito que é uma região onde tem um alto interesse comprador, também tem uma boa acumulação. Mas saiba que essa ainda não é a nossa capitulação cíclica, então a gente compra, se posiciona. Se o mercado ele perde essa região, a gente precisa sair das nossas posições também. Bom, olhando para o curto prazo, a gente está vendo que o Bitcoin está voltando dentro de zona de preço justo. Isso daqui pode abrir margem para que o pullback ele seja saudável, para que a gente tenha novos pontos de entrada dentro do price action. A única coisa que a gente precisa é que o ativo ele se mantenha em sua estrutura de alta. A gente está voltando para a região de preço barato. Ele se mantendo dentro da sua estrutura de alta com preço barato, a gente pode aumentar as nossas posições, porque afinal de contas, ontem eu comentei com você que essas posições que eu estou abrindo em Bitcoin não são posições que eu só quero elas no curto prazo. Na verdade, eu vejo que essas posições elas podem ser estendidas para o médio prazo. Eu vejo que a gente tem sim espaço para subir até uns 80, 84 mil dólares, não quero cravar um preço específico, mas eu vejo que nós temos oportunidade de ver o mercado subindo ainda mais. Por quê? A gente teve uma boa queda acontecendo. A gente teve uma capitulação periódica, muita realização de prejuízo, muitos players saindo dentro dessa região. E lembre-se, para todo vendedor existe um comprador. Então muitas pessoas também compraram dentro dessa região.
Só que algo que eu já comentei com você é que se nós perdemos essa região, esses compradores, eles irão entrar em prejuízo, eles irão entrar em pressão, ou seja, a gente pode ver a queda se estendendo ainda mais, porque para mim, o final desse bear market ele vai acontecer por volta dos 40 mil dólares, só que eu não vou esperar esse preço em específico. Eu estou analisando dia após dia os dados, tomando decisões de entrada. Por exemplo, 60 mil dólares apresentou sinais de fundo no curto prazo? Ótimo, eu vou expor a carteira rumo a 1 milhão nessa região. Se a gente perde as estruturas, eu vou sair dessa região e vou tentar sair no 0 a 0. A gente sempre deve trabalhar com stop, a partir do momento que o mercado anda, a gente sobe isso para stop zero, para a gente não tomar prejuízo, porque o nosso foco principal está em preservação patrimonial. Você tem que entender isso, se você quer atingir a sua liberdade financeira, você precisa sempre estar preservando o seu patrimônio, porque a única resposta se você realmente está enriquecendo ou não, é se o seu patrimônio ele está subindo com consistência. A partir do momento que a linha do seu patrimônio ela embicar para baixo, meu caro, saiba que você tem um grande problema ali pela frente, porque isso significa que você não está enriquecendo, e sim perdendo dinheiro nesse processo. Bom, por que eu ainda olho para Bitcoin e não olho para as altcoins? Porque o capital ele não está fluindo ainda para as altcoins. Eu quero que você veja aqui que nos últimos dias a gente tirou um pouco de capital das stablecoins, a linha verde ela está caindo, enquanto a gente viu pouco capital ali entrando dentro do Bitcoin, tá? Boa parte desse capital ele foi para Bitcoin, só que a gente não viu esse capital, por exemplo, indo para Ether, a gente não viu esse capital, por exemplo, indo para as próprias altcoins. Então, durante esse período, tudo que nós devemos focar é exclusivamente no Bitcoin. Quando a gente tiver capital fluindo, por exemplo, para Ether, ou quando a gente tiver capital fluindo para as altcoins, a gente investe nela. Se faça uma pergunta, por que você investe em Ether? Por que você investe nas altcoins? É para aumentar a simetria da sua carteira, certo? É para que você tenha um resultado maior do que aquilo que o Bitcoin ele pode te entregar. É porque você acredita que aquilo que o Bitcoin te entrega ele não é suficiente. Então, para que você holda o Bitcoin? Sendo que se você vender o Bitcoin, você consegue ter 5 vezes mais resultados, eu te mostro isso dentro desse indicador aqui, e você simplesmente não precisa se expor a mais risco, na verdade você se expõe a menos risco e tem 5 vezes mais resultados. Ether vai performar o quê? 2 vezes a mais do que o Bitcoin, caso ele performe, né? Porque no último ciclo ele foi literalmente uma shitcoin, não teve performance nenhuma. Então entenda, às vezes você não precisa investir nas altcoins para você ter uma performance melhor. Tudo o que você precisa fazer é saber o time de entrar em preservação patrimonial, simples assim. Em vez de você ficar caçando bons projetos, cacarecos, tentando investir por conta de assimetria, foca no Bitcoin, foca em fazer preservação patrimonial, foca em ter uma estratégia sólida e consistente ao longo do tempo. Porque eu te garanto, é muito mais fácil você gerenciar uma carteira com um Bitcoin do que você gerenciar uma carteira com um Bitcoin, 10 altcoins juntas nesse meio. Pode ter certeza que é muito mais complexo. E eu falo isso porque eu, como profissional que faço gerenciamento de carteira, eu sei o quão complexo é quando a gente tem mais ativos dentro da carteira. Quanto menos ativo você tiver, melhor e mais fácil vai ser as suas decisões, mais assertivo serão as suas decisões. Eu sei que tudo isso parece complexo, e caso você queira copiar e colar os meus resultados, ou melhor, caso você queira receber na tela do seu celular aquilo que eu, Guiteles, estou comprando ou estou vendendo, você pode fazer tudo isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Para você receber essa mensagem na tela do seu celular, basta você entrar para a carteira Rumo ao Milhão. E para você entrar, clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não. Veja se você está em busca de acumular patrimônio, que é ter um gráfico como esse, que às vezes a gente precisa rotacionar o capital para ouro ou para altcoin, para onde o capital ele estiver fluindo. Como nesse momento nós estamos em bear market e o capital ele está escasso, a gente está fazendo trade dentro do Bitcoin, na carteira Rumo ao Milhão. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular.
Tudo o que você precisa fazer é simplesmente acessar essas notificações, que você vai acessar diretamente o app, e você consegue ver qual que é a minha decisão naquele momento. O que que eu, Gui Teles, estou comprando, estou vendendo, e tudo o que você precisa fazer é só seguir a minha decisão, aquilo que eu fiz, qual que é o gerenciamento, qual que é o ponto de entrada, ponto de saída. Além disso, dentro desse app exclusivo, você consegue tirar dúvidas diretamente comigo ou com a minha equipe. Saiba que nós iremos lhe dar suporte ao longo desse processo. Além de você ter acesso às minhas decisões de compra e de venda, eu vou te treinar de bônus, aonde você precisa entender como que eu, Gui Teles, opero. Eu vou te explicar como funciona o meu mindset, como que é o meu setup, como que eu utilizo a análise de price action e até mesmo a análise on-chain. Vou te entregar isso de bônus para você entender como que eu, Gui Teles, tomo as minhas decisões. Isso apenas para que a gente consiga setar as nossas expectativas. A minha função dentro da carteira Rumo ao Milhão não é te ensinar, não é te mostrar as minhas técnicas, os meus setups, nada disso. A minha função dentro da carteira Rumo ao Milhão é simplesmente te entregar os pontos que eu estou entrando e os pontos que eu estou saindo. O treinamento é apenas um extra para você. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes dentro da carteira Rumo ao Milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Hoje a carteira Rumo ao Milhão ela está exposta em Bitcoin, mas de uma maneira já totalmente estratégica. Se o mercado vier para baixo, nós não iremos ficar no crash mais uma vez. Nós iremos fechar as nossas posições no 0 a 0. Se o mercado apresentar bons sinais dentro desse pullback que nós estamos tendo, farei mais exposição dentro da carteira Rumo ao Milhão. Caso você queira ver toda a estratégia, você sabe onde encontrar as minhas decisões. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito, considere se inscrever. Um forte abraço e desejo um excelente final de semana e eu vejo você de volta aqui na segunda trailer que vem. Forte abraço, tamo junto e valeu!